em suas aulas? Bom, primeiro bom dia, né, para todo mundo, bom dia meninas. Antes de mais nada, eu queria parabenizar os professores pela iniciativa, vocês. A gente tem ouvido falar muito bem ainda do trabalho de vocês na iniciativa, então quero deixar meus parabéns registrados aqui para vocês. Bom, por ser professor de primeiro ano, existe uma dificuldade enorme, às vezes, trabalhar alguns conteúdos em sala de aula, né? Por exemplo, pré-história, né? Extremamente abstrato e muitas vezes um pouco distante da realidade. Então, a ideia é tentar aproximar um pouco, né, de que maneira esses acontecimentos produziram o mundo que a gente vive. Então, é sempre esse exercício que eu tento fazer, de tentar, de alguma maneira, trazer a realidade do passado para um contexto possível no presente, de maneira a observar de que modo essas coisas produziram algum impacto na vida da gente. Né? O modo de vida que a gente vive hoje, como a gente se organiza enquanto sociedade hoje, então a ideia é tentar sempre fazer essa ponte, para que a história seja palatável, para que ela seja gostosa, prazerosa, para que alguma coisa disso tudo fique. Né? A ideia não é formar ninguém em história, né? Pelo contrário, apesar de que eu gostaria. Mas se de alguma maneira alguma coisa fica de mensagem, seja lá o que for, né, de alguma maneira positiva, para mim eu estou satisfeito. Então, a minha ideia é sempre essa, de alguma maneira tentar estabelecer pontes entre o passado e o presente com a realidade de um jovem de 15 anos, né, como é o caso de vocês. Após a graduação, qual foi outros investimentos na sua formação? Depois que eu me graduei, além de cursos, como via de regra todos os professores fazem, né, até por questões burocráticas da instituição que a gente trabalha, a gente precisa estar o tempo todo estudando e tal, então a gente todo ano estuda ou faz alguma coisa, mas além disso eu tenho 2 pós-graduações na área de educação, ambas, mas é um processo de formação contínua. Né? Estou aqui há 16 anos já aqui no Poli, então de lá para cá nunca parei de estudar, e o professor na verdade é sempre isso, né? Para que ele possa bem ensinar, ele também tem que compreender que ele precisa aprender. Qual a importância da Casa Herman Miller? Nossa, primeiro que eu tenho as memórias mais gostosas do meu tempo de estagiário na prefeitura de Americana. Eu fiquei 2 anos lá estagiando e eu acho que talvez para quem pretende começar na área de docência, né, na área de educação, é sempre uma recomendação que eu sugiro, né, que eu faço. As pessoas passem por essa experiência de trabalhar em alguma área, em alguma coisa relacionada à monitoria de visitas, justamente por conta da possibilidade de você experimentar um pouco de retórica, um pouco de oratória, né, um pouco de domínio de algum assunto e conversar com pessoas que são diferentes de você. Fiquei lá 2 anos, estagiando. A Casa Herman Miller, em termos de importância para a cidade, eu acho que dispensaria até mesmo comentários, porque não dá para falar de indústria em Americana sem falar necessariamente da Casa Herman. E não dá para falar de indústria na região de Campinas, né, sem falar necessariamente da importância da família Miller, da importância de Carioba para o desenvolvimento industrial e, em particular, para o setor têxtil, né, que faz com que a Americana e a região hoje sejam conhecidas dessa maneira. A gente vive uma região conhecida por região do polo têxtil graças às iniciativas que começaram ali na Vila dos Operários de Carioba. E a Casa Herman é talvez um dos símbolos arquitetônicos e culturais que ainda estão de pé, que restam naquele conjunto, e que sem o qual a gente não consegue entender o processo de desenvolvimento histórico do setor industrial em Americana e região. Até onde eu sei, hoje esse espaço está fechado por questões de segurança até mesmo. Eu espero que em breve, né, esse espaço seja recuperado e reaberto para visitas, porque se trata de um dos grandes espaços de memória afetiva da cidade. Né? As pessoas se ligam à Americana muitas vezes por conta do que viveram, do que aconteceu em Carioba. Muita gente tem muita memória com relação ao que aconteceu naquele bairro, com relação às experiências que tiveram naquele bairro. Então, falar de Carioba para mim é sempre um prazer, onde tudo, né, na minha vida, assim, de certo modo, profissional começou. Eu só tenho saudades daquele lugar, das pessoas com quem eu trabalhei naquele lugar. Foram 2 anos assim, muito prazerosos, aprendi muito. O que te levou a se interessar mais pela história da Casa Herman Miller?
Na verdade, eu sempre gostei muito de história, né? Meu pai mesmo, meus pais, quando eu tinha acho que 12, 13 anos, compraram uma enciclopédia para a gente fazer trabalho de escola. Em casa não tinha, não é igual hoje, você vai lá, não toca no celular, você vai lá e acha algum assunto, acha alguma coisa. No meu tempo, é estranho falar no meu tempo, não sou ficando velho assim, mas até pouco tempo atrás a gente tinha que ir para a biblioteca, a gente tinha que se deslocar aos lugares em que a informação era possível de ser acessada, né? E na época a gente ganhou uma enciclopédia e eu gostava de estar lendo sobre aquilo. E aí eu ficava conversando com os meus pais, onde meu pai falava bastante da história da cidade e tal, e eu comecei a me interessar um pouco mais sobre. E comecei a ter alguns amigos em comum por conta disso, né? E foi aí que surgiu a oportunidade para estagiar na Casa Herman. Eu vi, inclusive, na classificada de jornal, a alternativa de estágio lá. Aí eu acabei me inscrevendo, passei por entrevistas, né, etc. Fui aprovado e desde lá, desde essa entrevista, então, eu fiquei ali 2 anos trabalhando, né? A princípio, no primeiro momento, como voluntário, por iniciativa minha mesmo. Depois aí oficializou-se a contratação e fiquei lá. Mas eu sempre gostei de histórias, né? Desde sempre, desde a minha infância, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei muito. E aí, com a oportunidade de estágio lá, acabei me interessando pela história da cidade e desde então sou um curioso, como muita gente. Então, basicamente, a Casa Herman Miller foi onde tudo começou. Para mim, foi onde tudo começou, assim. Não apenas o interesse pela história da cidade, da região, né? Afinal de contas, as cidades aqui da região têm muito em comum, compartilham muitas memórias em comum. Mas na minha vida profissional tudo começa ali em Carioba, né? Tudo começa na Casa Herman, tudo começa com tudo aquilo que eu vivi naquela casa. Então, para mim, não apenas desperta muita saudade, mas eu espero que em breve essa casa possa ser reaberta para o público, para visitação, e assim a população da cidade possa também ter um outro espaço de lazer, né, de entretenimento, seja possível, de ser acessível e de maneira gratuita, né? Porque muitas vezes é um dos grandes desafios das cidades em geral. Das experiências do campo da educação, qual significou mais para você? Eu sempre digo que a minha linguagem melhorou muito de sala de aula quando eu saí do ensino técnico modular noturno, comecei a migrar aos poucos para o ensino médio. Eu também tive uma experiência de trabalho no ensino fundamental, no Fundamental 2, 8º e 9º ano. Então, para quem trabalha, já trabalhou no Fundamental 2, sabe como é que como as coisas funcionam lá. É muita correria, muita energia, muita coisa acontecendo. E ali eu percebi que foi uma experiência necessária no meu caso, né? Porque, imagina, assim, já no ensino médio, você tentar traduzir algumas questões, né, que são às vezes um tanto quanto técnicas, para a realidade de um jovem de 15 anos. Imagina essa experiência acontecendo quando esse jovem tem 13 anos, 14 anos. Parece que não, parece que a zona de corte de faixa etária é muito pequena, né, de 2 anos, mas os jovens mudam muito nesse processo. E eu notei que a minha linguagem melhorou bastante quando eu trabalhei com a molecada do Fundamental 2. Então, eu acho que essa experiência foi determinante para que eu começasse a me interessar mais por outras formas de trabalho. Então, assuntos como metodologias ativas e etc., eu comecei a me interessar mais por isso. Inclusive, eu acabei fazendo cursos nessa área de metodologia ativa, justamente por conta dessa experiência do Fundamental 2, que para mim foi extremamente fundamental, assim, importante para que eu pudesse melhorar a minha linguagem de sala de aula, principalmente com alunos do ensino médio, que é onde hoje eu estou a maior parte do tempo. Como você lida com os alunos, com a relação com os alunos? Eu sempre tento manter uma relação saudável dentro de sala de aula e respeitável da mesma maneira, porque muitas vezes a única forma de você conseguir alcançar um aluno, atingir um aluno, é tentando manter o ambiente de sala confortável para que ele possa aprender. Eu nunca gostei daquela perspectiva autoritária, né, de professor e aluno, professor num campo e aluno no outro. Eu acho que a gente não consegue mais fazer educação dessa maneira, tendo em vista tantos os problemas que muitas vezes
comunidade sempre enfrenta, fora de escola, em problemas pessoais e etc. A escola não é mais um espaço só de ensino e aprendizagem, que as pessoas vêm aqui para aprender conteúdos de matemática, história, filosofia, etc. É um espaço de encontro de pessoas, é um espaço de troca de experiências, é um espaço que muitas vezes eles se sentem bastante confortáveis para ser, muitas vezes até mesmo quem são. Momentos esses que muitas vezes eles não encontram dentro de casa, né, com a família ou com o ambiente com o qual eles acabam se envolvendo. Então aqui na escola muitas vezes eles podem ser quem eles verdadeiramente são, revelar-se nos seus interesses da maneira como revelam, e muitas vezes o professor, os professores, os demais servidores da escola, eles acabam sendo essa pessoa com a qual o diálogo é possível. Então, deixar as portas abertas para os alunos, não apenas nas questões que referem-se ao processo de ensino-aprendizagem, avaliações, conteúdo de trabalho de sala, etc., mas que o professor também seja esse ponto de referência, ou esse farol, muitas vezes, em que ele pode se ancorar para poder conversar, para poder falar, para poder desabafar um pouco. A gente acaba conquistando mais resultados, inclusive no ambiente de desempenho avaliativo, se o aluno se sente bem e confortável dentro da sala de aula. A partir de uma relação respeitosa, de uma relação amigável, mas uma relação em que todo mundo compreende quais são os seus lugares, papéis e espaços dentro da sala de aula. Então, eu penso que a educação só se faz hoje dessa maneira, né? Não é mais como era 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás, né? O mundo mudou, a gente precisa acompanhar essas mudanças e, consequentemente, acompanhar também as transformações que são necessárias, né? Desde quando você atua como docente? Eu atuo como docente desde 2007. Entrei com uma professora que é responsável pelo trabalho de vocês aqui, a professora Graziella. A gente entrou juntos em agosto de 2007, é isso? De agosto de 2007. E completa agora em agosto, então, 16 anos. 16 anos que eu já estou nessa bagunça já. E adoro o que eu faço. Eu não me vejo fora da educação, não me vejo fazendo outra coisa a não ser aquilo que eu faço. Eu realmente me encontrei dentro de sala de aula, e ser professor acho que é um pouco isso, né? Quando a gente pisa na sala de aula a primeira vez, que a gente se encontra nesse espaço, dificilmente a gente larga. É realmente muito louco, assim, essa experiência de trabalhar em sala. Quais são os principais aspectos históricos do casarão? Da Casa Hermann ou do Casarão do Salto Grande? Do Casarão do Salto Grande. Bom, o Casarão do Salto Grande tem mais de 200 anos, né, que foi construído. Então, arquitetonicamente, só pela arquitetura já desperta alguns interesses. É um casarão construído em taipa de pilão, é um método construtivo que se usava na construção de casarões no Brasil, principalmente na época do ciclo da agricultura, em particular, o ciclo da cana, o ciclo do café, como foi caracterizado aqui em Americana, e também o ciclo do algodão, por conta das indústrias que começam a surgir aqui na área têxtil. Parte de uma doação de Sesmaria, né, ou seja, de uma pequena doação de terra que a coroa normalmente fazia para pessoas que eram aliadas da corte portuguesa. Então ela doava essas terras para que essas áreas pudessem ser exploradas, até mesmo defendidas, né, de eventuais invasores. E, como eu costumo dizer, por conta da existência desse casarão em particular, dá para a gente contar muito sobre a história do Brasil sem precisar sair de Americana. Basta, às vezes, um pouco de criatividade, né? Poxa, a gente dá para falar de escravidão no Brasil, falando de escravidão em Americana a partir do casarão. Dá para falar de arquitetura colonial sem necessariamente sair de Americana falando do casarão. Dá para falar de ciclos produtivos, né, no ciclo da cana, no ciclo do café, no ciclo do algodão, em particular em Americana, por conta da indústria, sem necessariamente sair da cidade. Dá para falar do processo de desenvolvimento industrial, sem sair de Americana, tendo como referência aquela casa. Por conta disso, a gente também acabou tendo iniciativa da introdução da linha férrea na cidade, que cruza o centro da cidade hoje, muito em função das coisas que aconteceram aqui na cidade. Então dá para a gente contar e reconstruir, de certo modo, a história do Brasil, sem necessariamente sair de Americana.
né? Por isso é fundamental que esses espaços estejam abertos, disponíveis para a população, acessíveis para a população, para que as pessoas possam construir os seus vínculos com a cidade, construir os vínculos com o patrimônio, lutar para que esses patrimônios sejam preservados, né? Não apenas abertos, mas que sejam mantidos, para que isso seja possível, né? Para que as pessoas compreendam o lugar de onde elas vieram, sem necessariamente se deslocar, que elas compreendam a importância da história da memória local para o desenvolvimento não apenas regional, mas dá para entender de Brasil sem necessariamente ser americano. Sobre o acervo cultural do Casarão. Bom, então, com relação ao acervo cultural do Casarão, até onde eu sei, esse acervo está lá ainda catalogado, inventariado, mas ele só faz sentido como qualquer acervo, uma vez que esse espaço está aberto, né? Então, é preciso que esse espaço seja reaberto para visitação. Acho que na década passada, vamos contextualizar, né? Nesse período de 2001 a 2010, houve uma reforma importante no telhado, né? Porque corria o risco em virtude de infiltrações, chuvas. Está falando de um casal de mais de 200 anos, né? Então essas coisas acontecem. Houve uma reforma que foi fundamental para uma reforma não, um restauro que foi fundamental para que esse patrimônio pudesse ser preservado e garantido, mas há necessidade de mais investimentos para que esse espaço possa ser reaberto. Eu até compreendo, né, de certo modo, a situação econômica que a gente atravessa, consequentemente a dificuldade de se obter recursos, mas é preciso se fazer um esforço, né, para que esse espaço possa ser reaberto e, consequentemente, a população tenha acesso. Porque o resultado disso é incalculável, assim, a relação que as pessoas passam a ter com a cidade. Uma vez que os patrimônios estão acessíveis e disponíveis para visitação, o vínculo com a cidade automaticamente pode melhorar e, consequentemente, o respeito com a cidade também melhora. A gente começa a ter impacto significativo na relação entre as pessoas dentro da cidade. Então, o acervo, até onde eu sei, ele está lá. Apesar da patrulha que é feita para garantir a segurança, invariavelmente, né, como a gente acompanha muitas vezes nos jornais, há situações, né, de invasão desse espaço, eventualmente de depredação, e a gente só deixa de depredar à medida que a gente conhece a importância e a relevância desses lugares, né? E quando a gente coloca pessoas lá dentro para acompanhar, para visitar. Então, eu espero que isso seja reaberto, né? Com relação à senzala, por exemplo, está ali do lado, existe uma discussão sobre se aquela senzala foi construída para abrigar os escravos que ficavam ali, ou não, né? Existem alguns indícios de que não, de que ela foi uma construção posterior e já abrigavam, né, os imigrantes italianos que vieram para cá. Olha só, novamente, dá para reconstruir a história do Brasil sem necessariamente sair de americano, dá para falar de imigração italiana, dá para falar de imigração alemã, dá para falar de imigração americana. Essa cidade não se chama da maneira que chama gratuitamente, por conta da vinda das pessoas para cá. Mas isso tudo só é possível das pessoas conhecerem uma vez que esses espaços estão disponíveis. Eu espero, né, como cidadão dessa cidade, como todos nós somos, que esse esforço seja feito nessa direção para que esses espaços possam ser reabertos e as pessoas conheçam um pouco mais o lugar e, consequentemente, respeitem mais a cidade, uma vez que eles se sintam também acolhidos por ela, né? E onde que os escravos dormiam? Então, com relação às senzalas que estão ali, provavelmente não era ali. Aquela senzala, ao que tudo indica, uma construção posterior já para a recepção desses italianos que vieram para cá para trabalhar nas lavouras de café no interior de São Paulo. Então fica difícil precisar onde essas pessoas ficavam em particular, né? Mas por conta disso, né, por conta da vinda dessas pessoas, que é fundamental a gente reabrir esses espaços, fazer um trabalho sério sobre onde essas pessoas ficavam, quais eram os lugares de abrigo dessas pessoas, até para que a gente possa dar maior visibilidade a esse importante patrimônio cultural que tem relação direta com a população afro-brasileira aqui de Americana, afro-americanismo. O que acontecia com os corpos dos escravos? Uma pergunta difícil de se responder, né? Em alguns lugares,
como a professora Grazi relembrou, do Cemitério da Consolação de São Paulo, começou com essa iniciativa. Justamente um cemitério importante em Montemor, cemitério dos escravos de Montemor, que é cuidado de alguma maneira por essa população lá, né, dos descendentes dessa população. E em Americana existem alguns indícios, e eu também não posso efetivamente confirmar, né, porque são registros que precisam também de algum viés de confirmação. Mas existe a possibilidade de que algumas ossadas foram encontradas naquela região do Zanaga, onde fica o bairro Montanha Zanaga, Vila Bela. Algumas ossadas referentes a esse período teriam sido encontradas nesse lugar. E, novamente, isso revela a importância da gente trabalhar esse espaço como um espaço de construção de memória, e só é possível efetivamente se a gente reabre esse espaço para a população e, consequentemente, cria mecanismos para investigação, para arqueologia, para reconstrução da memória da cidade a partir desse espaço. Na sua opinião, como as escolas podem utilizar o casarão como recurso educacional? Eu tive o prazer de, quando era estudante de ensino fundamental, de visitar aquele lugar como um espaço para essa finalidade, né? Um equipamento para recurso educacional. E eu acho que é fundamental a gente recuperar esse espaço para essa finalidade, né? A educação não se faz só dentro de sala de aula, é isso que eu acho importante a gente discutir. Educação não se faz só dentro de sala de aula, com alunos enfileiradinhos, reproduzindo um sistema de autoridade que muitas vezes é revelado através do sinal. Toca o sinal, acaba uma aula, começa o outro, como se estivéssemos numa fábrica produzindo informação e conhecimento e achando que a educação se resume a isso. Escola e educação se faz também fora de sala de aula, através desses espaços. Então, eu não tenho dúvidas de que, uma vez que esse espaço é reaberto, recuperado para essa finalidade, de servir como um equipamento para a educação da cidade, as pessoas se encontram na cidade, as pessoas se aproximam da cidade, as pessoas se ligam afetivamente à cidade. E a possibilidade de a gente falar de temas como esse, né, de falar de escravidão, de falar do que aconteceu do que acontece com essa população, de também falar da história da cidade a partir dos outros personagens dessa cidade, faz com que essa cidade seja uma cidade de uma memória multiétnica, né? E, consequentemente, também de uma memória multicultural. Uma vez que a gente constrói esse caminho, pavimenta esse caminho, esses espaços acabam tendo esse papel fundamental, de garantir às pessoas o direito à memória da cidade e a sua ligação com ela. Como você quer preparar os seus alunos durante o período? Nossa, eu acho que, bom, primeiro acho que ninguém tem saudade daquele tempo, né? Vocês têm? Com certeza. Eu também não tenho nenhuma saudade. A princípio, eu fiz uma bobagem, assim, né, durante a pandemia. Eu fui lá e coloquei as minhas coisas na mesa da cozinha e eu comecei a odiar a minha cozinha por conta daquilo. Aí eu falei, cara, não dá para eu fazer minhas coisas, trabalhar no lugar em que eu tomo minhas refeições, eu janto, almoço, tomo café da manhã. Aí tinha um cômodo sobrando na casa do meu pai. Eu fui lá e adaptei aquele cômodo, né? Já comentei com vocês, né? Foi um período muito difícil para mim também, porque eu perdi minha irmã em 30 dias, na sequência veio a pandemia, então ficou meu pai sozinho. Então eu aproveitei para ficar esse tempo com ele, até que esse período da pandemia passasse, né? E aí a gente foi lá, eu, minha mulher, minha esposa, a gente foi lá e adequou esse espaço para que pudesse servir de escritório para mim, um lugar também que eu pudesse, terminou o período, eu vou lá, fecho a porta e não olho mais para dentro daquele lugar. Então foi fundamental que eu destinasse um espaço exclusivamente para isso. E, sobretudo, a gente nós perdemos muito uma dinâmica de sala de aula que nós tínhamos antes da pandemia.
E a gente sabe o quanto que é fundamental isso, né? Acho que vocês concordam comigo também, de que é fundamental a gente ter um espaço com que a gente possa compartilhar as nossas experiências. Parece que não, mas às vezes um colega que está ali do lado, sentado na carteira, fala, poxa, eu não entendi, você me explica. Essa possibilidade de a gente conversar, a gente perdeu durante a pandemia. Então, qual que era a minha preocupação maior? Além de disponibilizar as atividades e etc., eu sempre também disponibilizava algum tipo de outros materiais, como vídeos, áudios, outros tipos de textos, não ficar restrito apenas ao livro didático e às atividades que eram necessárias. E também me preocupei muito com a disponibilização de metodologias mais ativas, né, em que o aluno e a aluna pudessem, a partir da experiência da leitura, do material que era disponibilizado, do vídeo que era disponibilizado, etc., que eles pudessem produzir as atividades de uma maneira que fosse também não apenas satisfatória, prazerosa, mas que ficasse alguma coisa disso antes. Então, eu raramente trabalhava com avaliações no modo tradicional, né, no forms como a gente usava, ou questões cujas respostas eram dissertativas. Eu preferia trabalhar com outros tipos de metodologias para que o aluno pudesse se interessar por aquilo que ele estava fazendo, né, gostar da atividade que ele faria, porque era a minha maior preocupação. Eu não estava preocupado exclusivamente em cumprir com o meu papel, mas eu estava preocupado que mesmo nesse período difícil, ele também pudesse aprender alguma coisa. E eu acho que dentro das possibilidades que nós tínhamos disponíveis, a gente conseguiu fazer algumas coisas. Foi um período muito difícil. Eu acho que nenhum professor trabalhou tanto na vida como foi durante a pandemia. E esperávamos um pouco mais de respeito, né, pela categoria, um pouco mais de reconhecimento pela categoria, reconhecimento e respeito a isso que veio dos alunos, mas que nós gostaríamos também que viesse das autoridades, da sociedade, que reconhecesse um pouco do nosso esforço e do esforço dos alunos e das alunas, porque enquanto pessoas estavam morrendo, pessoas da nossa família estavam morrendo, eu não gosto de falar em 600 mil mortes, mas é o tio de alguém, a mãe de alguém, o avô, a avó de alguém que morreu. E no meio disso, esse aluno tendo que cumprir com atividades de matemática, de física, de química, de história, de português. Eu esperava que esse tratamento para os alunos e para os professores fosse também um pouco mais humano, né? Que se preocupassem com a saúde das pessoas, não apenas a saúde física, que era importante, mas com a saúde mental de todo mundo. Né? Saiu esgotadíssimo desse período. Foi um período muito difícil, como espero que a gente reedite. Acho que foi um período difícil para todo mundo, né? Assim, tanto para os alunos quanto para os professores, para as pessoas aqui da escola que trabalham aqui, as faxineiras. Foi um período muito difícil para todos. E eu acho que é legal que vocês falem, inclusive, sobre esse período, né? Que vocês abertamente compartilhem como foi esse processo, porque ficávamos lá, né? Poxa, fulano não entra na aula, fulano não entrega na atividade, nós tendo de cumprir com as nossas obrigações e às vezes nós nos sentíamos incapazes, aqueles incompetentes de alcançá-los. E por quê? Né? O que estava acontecendo? Eu acho que a gente precisa reconstruir também esse período. Eu acho que nós precisamos afetivamente discutir como foi esse processo para que nós não menosprezemos a trajetória de ninguém, porque esses reflexos serão sentidos pelos próximos 20 anos. Essa geração de estudantes que ficou sem a sala de aula, sem o professor acompanhando, distante da sala de aula por N motivos, né? Inclusive por condições socioeconômicas mesmo, os impactos disso serão visíveis nos próximos 20 anos, de acordo com alguns estudos que a gente tem. Então, acho que a gente precisa dar voz para esse processo. Acho que a gente precisava ouvir os professores sobre como foi, ouvir os alunos sobre como foi, como é que nós ficamos durante esse período, porque senão fica esse buraco, né? Foram 2 anos de pandemia, e esses 2 anos foram por quê? Exatamente. Algo que você queira realizar na escola esse ano? Na escola, nossa, tem tanta coisa que a gente quer realizar, né, que a gente gostaria de fazer.
mas tem algumas coisas que eu gostaria de verificar se ainda é possível da gente fazer, né? Uma das coisas, um colega nosso aqui da escola tem feito, e que eu acho que é super importante, que são as rodas de conversa, esse espaço de troca de ideias, esse espaço de compartilhamento de experiências, é um espaço que nós temos e que precisa ser mantido com uma frequência aqui na escola. A princípio, eu também estou muito feliz com essa iniciativa de vocês, esse podcast, né? Porque, poxa, ter ouvido o professor Bordignon falando com vocês na última oportunidade, a relação dele com a cidade, com a memória esportiva da cidade, com a escola, essas conexões que vocês têm feito entre a escola e a cidade, a população da cidade, a população da região que vem para cá para estudar, eu acho extraordinária essa experiência. Então sempre tem alguma coisa que a gente quer fazer, né? Sempre tem alguma coisa que nós pretendemos fazer. A parte melhor de tudo é que sempre também tem alguém fazendo alguma coisa nessa escola, né? Então tem muita gente com muitas boas iniciativas e com muita boa vontade nessa escola, que eu acho que é importante a gente destacar. Eu acho que a soma desses esforços todos que faz com que a escola tenha a importância que tem, a representatividade que tem, o carinho da cidade como tem, e o carinho dos alunos também como tem. Mas tem muita coisa que a gente precisa fazer. Qual a sua maior dificuldade na área que você escolheu? Nossa, são tantas as dificuldades, mas a princípio, ao longo do tempo a gente sofreu com um pouco de depreciação, né? As ciências humanas nos últimos tempos, nos últimos anos, sofreram alguns ataques que, ao meu ver, muitas vezes parecem um tanto quanto injustos, mas eu entendo também que seja em virtude do desconhecimento que as pessoas têm sobre a relevância das ciências humanas para a sociedade em si, né? Então isso às vezes me deixa um pouco preocupado, né? Ainda mais em tempos de disseminação de notícias falsas, de fake news, de enxugamento de matrizes curriculares, né? Como a gente tem visto como recorrente nas escolas, né? Em particular, mas principalmente nas escolas públicas. Eu acho que talvez esse seja o maior desafio, né? De que maneira as ciências humanas, dentro da sala de aula, podem impactar essa geração de alunos que está chegando, essa geração que vai se construir, vai se constituir como uma geração que vai conduzir esse país para algum caminho, para algum lugar, de que maneira elas podem ser fundamentais para que nós possamos produzir uma sociedade mais humana, uma sociedade mais respeitosa, uma sociedade que trata com maior dignidade as angústias das pessoas, as dificuldades das pessoas, uma sociedade que respeite mais as diferenças, que garanta o direito à dignidade das pessoas. Eu acho que esse talvez seja o maior desafio, não apenas da minha área, em particular da história, mas das ciências humanas em geral e da escola em particular. Eu acho que a escola pode ser esse veículo condutor que pode produzir uma sociedade que respeite mais as pessoas, as singularidades, as particularidades de cada uma dessas pessoas, de cada um desses indivíduos, dos muitos grupos que nós temos por aí. Como eu costumo dizer, eu não quero e nunca tive a pretensão de que a partir das aulas de ciências humanas a gente forme filósofos aqui, sociólogos, historiadores, geógrafos e assim por diante. Mas se as pessoas saírem daqui, saírem das aulas de ciências humanas, compreendendo que o mundo é muito maior do que o seu próprio umbigo, de que o mundo é muito mais plural e heterogêneo do que muitas vezes a realidade é a bolha que a gente se insere, e que, portanto, eu preciso conhecer mais um pouco da realidade do outro para saber de que maneira eu posso dignamente respeitar essas características. Eu acho que eu já sairia daqui feliz, né? Eu já saio com a sensação de dever cumprido. Então, para mim, o maior desafio é esse, né? A gente reconstruir o caminho da escola, um currículo
Eu acho que não é satisfatório para ninguém, mas que a gente possa garantir de alguma maneira essa possibilidade de que as ciências humanas cumpram com esse papel, né? E que a partir das aulas é claro que a gente possa garantir o direito a perceber uma sociedade plural, heterogênea, feita de muitos atores, de muitas particularidades, e assim a gente superar um período difícil como esse período de desrespeito que a gente tem vivido. Foi isso. A gente agradece por estar aqui. A gente quer te ver mais vezes. Poxa, eu que agradeço pela oportunidade, pelo espaço. Fico muito feliz pelo convite, muito mesmo. Estava até ansioso, até um pouco tremendo. Mas eu fico muito feliz pelo convite, pela experiência. E novamente parabenizo vocês pela iniciativa. Está muito bonito, está muito lindo de ver isso tudo aqui. Obrigada. Obrigado. Então foi isso, gente. Beleza?